Eu já começo aqui, né, o tópico aqui, né, que com uma pergunta bem polêmica, né? Todo dev precisa virar tech lead? Já uma pergunta assim, já começa na lata, né, a discussão. Mas eu não vou dar muito spoiler, eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais para frente nos slides, né? Eu vou contar toda uma história, entrar em detalhes em algumas coisas da maneira que eu penso, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Quem sou eu, né? Quem é o João Paulo de Magalhães? Atualmente estou trabalhando hoje como Head of Engineering na Rocket City, né? E eu tenho um contato assim com programação faz um bom tempo já, desde os meus 16 anos, 17 anos, nada muito profissional, sempre naquele esquema de hobby, naquele esquema de estudos mesmo, coisas assim que a gente acha interessante. Mas enfim, né? E eu tô nessa posição de Head of Engineering na Rocket City faz mais ou menos, eu diria que uns 6, 7 meses, mais ou menos, assim. E dentro de toda a minha carreira, né? Por que eu escolhi falar sobre esse assunto, né? Porque dentro de toda a minha carreira, assim, foi algo que eu sempre procurei, sempre precisei entender e sempre me questionava para ver se aquilo estava realmente alinhado com a minha perspectiva, com o que eu achava que eu queria para o meu futuro. Enfim, eu estava bem perdido em relação a se eu precisava virar um líder, se eu iria conseguir ser um desenvolvedor, um programador para sempre, digamos assim. E essa foi uma pergunta que eu já fiquei matutando, assim, já fiquei refletindo comigo mesmo por muito tempo, né? E recentemente eu cheguei numa conclusão que eu acho que é interessante, é por isso toda a minha motivação para compartilhar com vocês, né? Eu coloquei aqui minhas redes sociais também, né? Então tem o GitHub, meu GitHub, o LinkedIn e o meu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato, né? Eu também vou repetir essas informações no último slide. Vamos lá. Não tem como eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória, etc., e explicar esse contexto que eu quero dar para vocês, sem falar um pouco do que é a Rocket City, né? A Rocket City, ela é uma, digamos assim, uma comunidade que une e educa desenvolvedores e desenvolvedoras, né? Por meio de uma plataforma digital de, assim, última geração. Basicamente, tudo que a gente faz aqui dentro se concentra através da plataforma. Eu coloquei até alguns prints aí para vocês darem uma olhada mais ou menos o que a gente, a nossa arte, o nosso visual também, que é bem interessante. E basicamente a gente tem um propósito muito forte de educar programadores e programadoras, né? O ecossistema de tecnologia, principalmente, aqui no Brasil, a gente começou com uma vertente muito forte em JavaScript, mas recentemente a gente expandiu essa vertente para várias tecnologias, né? Então a gente tem uns programas muito legais de ensino mesmo, tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa na nossa plataforma. Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Não é o foco, mas eu acho que com certeza vale. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que com certeza vale digamos assim, a visita, né, no site da Rocket. É rocketcity.com.br. Enfim. E antes de falar também um pouco dos meus. De entrar em detalhes, né? Não tem como falar também da Rocket City sem trazer um pouco de números, né? Então, eu trouxe coisas bem técnicas mesmo, assim. De janeiro de 2021 até este momento, eu literalmente peguei esses dados hoje de manhã. Nós tivemos 172,66 milhões de requests no nosso servidor, né? E o que isso significa, né? Significa que tivemos 172 milhões de aquisições na nossa API, no nosso servidor. Isso são alunos, são pessoas, são nós mesmos da comunidade, etc., tentando fazer, acessando o nosso serviço, né, a nossa plataforma. A gente teve também ali 39,21 milhões de aulas assistidas através da nossa plataforma, né? Isso é sem contar o YouTube também, etc. E nós tivemos também, isso todos os dados desde janeiro de 2021, a gente teve também 5 milhões de atividades registradas na nossa plataforma. Então isso criação de um tópico, resposta de um tópico, enfim, a quantidade de aulas que o usuário assiste no dia, isso conta como uma atividade, enfim, alguns detalhezinhos ali, né, bem interessantes. E por que eu trouxe esses números para vocês, por que eu trouxe esse contexto da Rocket City, da empresa que eu trabalho, para entrar no tema que eu trouxe aqui para essa conversa, né? Porque o que é ser um líder de desenvolvimento? Não tem como falar, na minha opinião, não tem como desacoplar a liderança de
Eu vou só compartilhar novamente aqui, porque parece que tá com o pessoal aqui da Campus aqui tá falando que tá com stop sharing. Show de bola. Então ali, né, na minha opinião, não tem como desacoplar o líder de desenvolvimento do produto, né? Então, por isso que eu trouxe, por exemplo, todos esses dados aqui, porque isso, toda essa escala, isso aqui impacta, por exemplo, no meu trabalho diariamente dentro da Rocket City, né? Dentro de todo o nosso ecossistema. Uh, e basicamente, né, a gente começa aqui com a pergunta, então, o que é ser um líder de desenvolvimento, né? Eu considero que um líder de desenvolvimento, basicamente, é, ele serve assim como ele tem três pilares que ele serve para dar suporte para o time, né? Um é comunicação, o outro é suporte e o terceiro é alinhamento. Então eu considero que são esses três pilares de um líder de desenvolvimento, né? E o que que isso significa, né? O que esses três pilares significam na prática. Então, basicamente, quando você tem, por exemplo, um time onde você precisa entregar, por exemplo, né, 172 milhões de requests, né, 40 milhões de aulas assistidas e 5 milhões de atividades, é uma coisa que o jeito que você olha e estrutura o seu time, o jeito que você trata os problemas do dia a dia, diz muito respeito de como você vai conseguir atingir esses resultados, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a tecnologia e os negócios, as empresas, elas mudam cada vez mais rápido, e a velocidade que a gente tem evoluído como ecossistema de tecnologia, de modo geral, tá bem rápida, né? Então a gente tem que pensar de uma maneira escalável, temos que pensar de uma maneira a nível de olhar para o time para a gente conseguir justamente entregar o resultado que a gente quer. Que no caso aqui da Rocket City, né, se traduz, não necessariamente não é isso que a gente busca entregar, mas esses são os desafios de como a gente precisa entregar. Né? Então, são números bem grandes de modo geral, principalmente para muitos desenvolvedores. Né? Eu falo sem medo nenhum que aqui é o maior projeto que eu já trabalhei em termos de escalabilidade, tanto de time quanto de código, enfim. Então, na minha opinião, né, voltando aqui à pergunta, na minha opinião, um líder de desenvolvimento é alguém que vai ajudar a puxar o time para cima, né? Alguém que vai estar dando suporte, ajuda na comunicação e ajuda no alinhamento, né? E eu vou entrar em detalhe mais ou menos do que são cada um desses itens. A comunicação, eu acredito que ela é bem straightforward, assim, né? Ela é bem como é que eu posso falar? É bem autoexplicativa, né? Basicamente, a comunicação, a comunicação em uma empresa ou numa estrutura de desenvolvimento é sempre o maior problema, né? Porque quando a empresa vai crescendo, quando a gente tem vários setores ou departamentos, enfim, é algo que a gente vai tendo uma dificuldade bem comum, assim, que é a comunicação. A gente garantir que, por exemplo, uma decisão de negócios ou uma decisão ou uma decisão de algum outro setor, ou alguma coisa externa, por exemplo, vamos fazer um evento X, Y, Z, etc., para poder entregar isso, né? E daí a gente tem que garantir, nós como líderes de desenvolvimento, a gente tem que garantir, por exemplo, que essa comunicação está sendo dissipada para o time, né? Que ela está sendo replicada para o time, né? Porque o que acontece? De modo geral, a gente não pode, deve ser uma prática comum, a gente não pode por exemplo, pegar e ignorar todo o resto e sair comunicando com todas as pessoas, porque você se torna um gargalo, né? Então, um líder de desenvolvimento, um dos grandes papéis que essa pessoa tem é justamente expandir a comunicação, é justamente disseminar a comunicação, seja de alguma decisão de negócio, seja de alguma área mais técnica mesmo, enfim. Aí a gente começa a entrar em cenários específicos, né, de cada empresa, então fica um pouco complicado de dar exemplos, mas basicamente a gente tem essa, essa dificuldade, né, que é justamente a gente replicar a comunicação ali para as pessoas, né. Além disso, a gente tem também a questão de suporte, né, então o que é o suporte de um líder, né? Basicamente, eu gosto muito de falar que o líder está ali para servir as pessoas, então, de maneira alguma, ele não pode ser um gargalo de alguma tarefa, de alguma outra coisa, principalmente porque
porque senão o negócio acaba não escalando, né? Acaba não. O seu time não escala, o seu negócio não escala, enfim. E o suporte ali você tem que ajudar o seu time a desbloquear se eles tiverem alguma dificuldade, e principalmente também ajudar a guiar a visão, né? Então, o suporte ele entra muito no sentido de, beleza, nós temos uma demanda X para ser realizada, e a gente tem que, enfim, realizar essa demanda, né? E daí a gente começa a entrar em detalhes específicos, né, de sei lá, algum problema, ou alguma decisão que precisa ser tomada, ou enfim, qualquer outra coisa nesse sentido, e o líder ele vai estar lá para ajudar a guiar as pessoas a tomar essa decisão. Ele não deve ser a pessoa, por exemplo, que toma a decisão unilateralmente, ele sempre tem que realmente ajudar a guiar e ajudar a basear o time, né, a fazer com que o time mesmo tenha essas possibilidades para poder crescer sozinho, né? Crescer junto com o apoio do líder, né? E a questão de alinhamento, ela entra um pouco também nessa questão de suporte, na minha visão, mas é muito no sentido de alinhar todas as partes do time, né? Então a gente sabe, por exemplo, que hoje em dia é muito comum ter times com bastante diversidade de experiências, né? Então, às vezes tem mais júniores no time, tem mais sêniores, mais plenos, enfim. E uma das grandes responsabilidades do líder é justamente alinhar para que todo mundo consiga ter uma evolução, consiga executar o resultado, entregar o resultado necessário, enfim, e que a pessoa consiga, juntamente disso, também crescer profissionalmente na carreira, né? Então, assim, né, voltando ali um pouco para o tópico da palestra, antes de falar, né, se todo desenvolvedor deve ser líder, eu acho que deve almejar ser um tech lead ou um líder, enfim, eu achei importante trazer esse contexto do que, na minha visão, é ser um líder de desenvolvimento, né? E daí a gente entra também em alguns tópicos, né? Por exemplo, quais são os desafios de um líder, né? Basicamente, tudo isso que eu comentei que são as responsabilidades ou que é o papel de um líder acaba entrando também nos desafios, né? Principalmente quando a gente trata de um time ou algum produto que é bem que é grande, que é escalável, enfim. Mas basicamente, assim, o maior desafio que eu considero como um líder, assim, é justamente garantir que as pessoas elas estão performando o máximo, que elas estão conseguindo entregar o máximo que elas conseguem delas mesmas, assim. O que isso quer dizer, né? Basicamente, a gente sabe que todo mundo tem seus desafios, tem seus problemas, e tem o seu caminho de evolução natural da progressão da carreira, enfim, da nossa carreira como desenvolvedores e desenvolvedoras, tá? E basicamente o maior desafio da liderança, assim, na minha opinião, é justamente garantir e ajudar com que essas pessoas elas possam realmente evoluir para esse próximo nível, evoluir para esse próximo passo, enquanto profissionais, e lógico, isso beneficia a empresa, beneficia o produto que a gente está trabalhando, mas principalmente vai beneficiar a pessoa em si, né? E eu digo que esse é o maior desafio porque não existe uma resposta, não tem um playbook, não tem um checklist que você tem que fazer para garantir que as pessoas elas consigam evoluir, ter essa evolução que você está esperando, né? É algo bem caso a caso, é algo que cada um tem as suas dificuldades específicas, cada um tem as suas áreas de atuação ou de expertise. Então é muito realmente tentar entender o, o individual daquela pessoa, fazer esse acompanhamento mais um a um, e é por isso, por exemplo, que a comunicação ela se torna uma das responsabilidades de um líder, né? Porque quando a gente entra no âmbito da liderança, a gente não só está falando de hard skills, né? A gente também entra em soft skills para justamente você conseguir fazer com que a sua comunicação seja assertiva, que ela consiga entregar o valor que você quer, né? E também na questão de escala, né? Comunicação, ela não escala. Então, se você é uma pessoa que tem que falar com 50 pessoas, isso se torna impossível. A partir do momento que, sei lá, 3 pessoas começarem a te responder, tu já vai ser um gargalo, você já não vai conseguir exemplificar exatamente 100% das situações que você está querendo, não vai conseguir passar, por exemplo, a fundo exatamente o que você tá precisando, ou a pessoa está precisando passar, ou receber, enfim. Então, por isso que
a comunicação eu também acho que acaba sendo um desafio. Isso é muito mais de estrutura, organização da empresa, para garantir que não tem muitas pontas ramificadas de comunicação de modo geral, mas isso gira em torno de ajudar as pessoas a evoluir, né? Para mim, esse é o principal, de longe, é o principal desafio que um líder ele enfrenta no seu dia a dia. É justamente fazer com que as pessoas consigam o máximo, extrair o máximo delas mesmas para poder evoluir de uma forma bem estruturada e saudável, enfim. Bom, e acho que agora a gente chega então na pergunta, né, a pergunta assim que abriu, né, a nossa conversa, abriu toda essa discussão, que é todo dev, né, todo desenvolvedor e desenvolvedora, eles precisam virar líderes em algum momento? Isso é algo, é uma progressão natural da carreira? Ou seja, é necessariamente o próximo passo que você precisa dar para avançar na carreira? E assim, sem mais delongas, então, né, eu acredito que não, tá? Eu acho que assim, o desenvolvedor e a desenvolvedora, eles precisam ter um bom entendimento do que eles querem para a carreira deles, né? Claro que liderança acaba sendo um caminho, na minha opinião, bem legal, bem interessante também, mas isso não significa, né? O ponto que eu quero abrir para vocês e fazer essa provocação na mente de vocês é justamente esse. Não é necessário, né? Não é questão de que você precisa. Eu sempre gosto de usar o exemplo de que assim é muito comum, a gente vem de uma criação que é muito comum a gente ter exemplos onde a gerência, um lugar de liderança, algo nesse sentido, ele é um sinônimo de alguém ser bem sucedido, ou é um sinônimo de sucesso na carreira, né? Enfim, como um todo. É, e não que isso não possa significar, claro, mas a questão é que, na minha opinião, assim, para desenvolvimento, né, para tecnologia, essa nossa área de tecnologia, ela tem uma diferenciação muito grande, né? Então, basicamente, não se falava em trabalho remoto antes de ter programadores e programadoras, enfim, nós de tecnologia, a gente encabeçou muito movimento externo que, enfim, acabam várias outras áreas é, se aproveitando das mudanças, etc. Enfim, e uma das coisas que eu acho que a gente conseguiu, que a gente já vem conseguindo mudar, é exatamente isso. A gente não necessariamente precisa ir para um cargo de liderança ou precisa atuar no modelo de liderança para atingir esse próximo nível da carreira, né? E beleza, mas isso significa que isso é verdade em todas as empresas? De forma alguma, tá? Isso é uma coisa que logicamente, vai variar muito de empresa para empresa, mas eu tenho enxergado pelo menos um movimento muito interessante no mercado, que a maioria das empresas, assim, que elas têm um pouco mais de carinho, que elas realmente olham para a programação de modo geral, eles acabam olhando justamente para esse fator, né? Que é que os desenvolvedores eles têm uma área, uma possibilidade de especialização muito grande, né? Então, eu vou contar um pouquinho também da minha história, né? De como eu cheguei na posição que eu tô, do porquê que eu identifiquei para mim que aquilo era interessante para minha carreira, e basicamente gira em torno de gostos, assim, né? Então, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com programação, eu entrei como desenvolvedor para uma empresa de Delphi, né? Então, uma tecnologia bem, digamos assim, antiga já, e na época já era também. Foi a minha primeira experiência assim, com programação profissional. Eu já tinha gostos e já mexia com programação web de modo geral, mas muito por hobby, pegava alguns freelances ali, etc. Mas nunca foi algo realmente, digamos assim, profissional ou pautado em algum movimento, né, de carreira, enfim. Então, quando eu comecei a programar, eu sempre sentia necessidade, assim, eu sentia muita dificuldade com o jeito que algumas coisas eram feitas, do tipo, né? Eu lembro que nessa primeira empresa que eu trabalhei com Delphi e tudo mais, a gente não tinha modelos de sprint, a gente não tinha uma organização de quadro de tarefas e etc. E lógico que isso não necessariamente cai sobre a responsabilidade de um líder de desenvolvimento, lógico que a gente acaba passando por isso, etc. Mas
eu comecei a sentir muita falta desse tipo de coisa, né? Comecei a sentir vontade, por exemplo, de meter o dedo, de, enfim, dar sugestões ou entrar nesse aspecto, né? E uma coisa também muito interessante que me chamava a atenção na época era justamente a vontade de entender realmente a fundo as coisas, né? Então, eram essas duas coisas que mais me chamavam a atenção, que mais me motivavam a, por exemplo, ir para a talvez ir para um lado de liderança, que na época eu nem achava que era para esse lado, enfim, que é justamente isso, eu queria entender mais o nosso produto, do produto que eu estava entregando, do propósito que eu estava entregando com aquilo que eu estava desenvolvendo. Isso é interessante para todo mundo, tá? Não só para quem almeja virar líder, etc. Mas foi uma coisa que começou a me levar para alguns caminhos de justamente começar a ser mais curioso em relação a alguns aspectos, né? Então eu procurava muito entender as decisões de negócio, procurava muito sugerir coisas no processo e etc. E basicamente eu fui, assim, eu não tomei um shutdown logo de cara, mas foi algo que eu tive claramente uma resistência ali da empresa que eu estava trabalhando, enfim. Isso foi literalmente a minha primeira experiência, né? Então é natural assim que esse tipo de coisa ia acontecer. Mas aquilo me levou a pensar e a me motivar assim a justamente ter realmente todas a realmente ter todas as minhas questões assim mapeadas, né? Então eu estava precisando assim olhar por esse lado. E daí, enfim, eu acabei mudando de empresa, etc e tal. E quando eu entrei aqui na Rocket, foi uma coisa que naturalmente eu tive esse anseio novamente. Então eu comecei a, de novo, começar a olhar para as questões mais de produto, para tentar entender alguns processos, para me preocupar, por exemplo, com algumas coisas que o time estava precisando. E naturalmente, assim, muito pelo momento da empresa também, eu acabei começando a assumir esses papéis de liderança, né? Eu comecei novamente a assumir esses papéis de liderança. E foi uma coisa muito engraçada, porque foi algo que eu gostei muito, assim, né? Eu tive os contatos que eu comecei a ter com liderança técnica e aprender a lidar com pessoas, enfim, aprender a tudo nesse sentido, foi algo que me aproximou muito, né? Me aproximou muito da liderança como um todo, né? Eu acabei gostando bastante, mas nesse momento também eu comecei a enxergar todos esses desafios que eu comentei com vocês, todas essas questões, assim, essas nuances que a gente acaba não tendo necessariamente, não conseguindo visualizar previamente, né? São coisas que a gente passa na prática, são coisas que a gente começa a entender realmente a necessidade de cada setor ali, ou de cada função, responsabilidade, enfim. E foi muito engraçado, né? Porque nesse momento, eu comentei um pouquinho mais cedo, que isso foi algo que sempre me bateu a dúvida na cabeça, né? Se eu realmente precisava assumir um cargo de liderança, ou se eu precisava, enfim, ir mais por esse lado para ter essa sensação de progressão na carreira e etc. E confesso que no começo, assim, quando eu comecei a ser puxado para esse lado e entrar nesse lado, eu ainda tinha muito a sensação de que sim, mas aí eu comecei a ver um movimento muito interessante, que é isso que eu quero entrar em detalhe aqui com vocês, que é justamente o lado da especialização, né? Então, eu sempre fui um desenvolvedor bem generalista, né? Então, eu acho que é algo assim que eu sempre tive esse lado mais generalista de modo geral, é, e foi algo que foi muito engraçado, porque eu sempre conseguia ajudar o time, conseguia desbloquear eles em algum aspecto, mas foi muito interessante a gente começar a ver que com espaço para poder fazer isso, a gente começava a ter algumas pontas ali, algumas pessoas dentro do próprio time fazendo esse lado de especialização, né? Então eles começavam ali a entrar em detalhes no front-end, back-end, etc. E é algo assim que eu particularmente achei muito interessante, sabe? Ver as outras pessoas também, cada um crescendo na sua área. E foi nesse momento que, para mim, foi o divisor de águas, assim. Foi a questão de justamente eu realmente entender que não tem a necessidade realmente de um desenvolvedor virar líder, a não ser que ele queira, lógico, né? Que ele ou ela queiram exercer essa carreira, essa profissão, né? Esse lado da nossa carreira em tecnologia.
Mas a gente tem muito lado, tem muita necessidade também de mercado para especialista, até mesmo porque se todo desenvolvedor fosse algo natural, se fosse algo natural deles virarem líderes, né, a gente não teria desenvolvedores mais e muito do que a gente conhece da internet não iriam acontecer, né? Então, por exemplo, sei lá, se o Netflix não tivesse programadores, se a Rocket City, por exemplo, também não tivesse programadores, enfim, a AWS, se a gente só tivesse líderes, a gente não ia ter quem desenvolver, né? Então, enfim, só recapitulando um pouco, né? Eu acredito que a principal problemática dessa situação é justamente a empresa que você está, né? Então é claro que eu imagino que hoje em dia ainda assim tenham empresas onde o caminho natural da progressão da sua carreira seja um cargo de gerenciamento ou de liderança, mas eu tenho muito a sensação do mercado recentemente, principalmente com a pandemia, etc., que tivemos várias empresas olhando mais para esse lado de tecnologia com bastante carinho, é algo que justamente a gente começa a enxergar esse espaço de evolução de especialista mesmo, né? Então, onde você, caso você queira, consiga realmente focar em alguma área de expertise e consiga ter a sua especialização assim do mercado, né? E como eu falei, né, eu acho que a principal problemática do porquê que isso é tão pautado pra gente é justamente o jeito que a sociedade funciona, né? Então, quantas vezes aqui a gente já não entrou por exemplo, lojas sei lá, de varejo, assim, enfim, e que a gente sempre olha, vou chamar um gerente, não sei o quê, pô, só o gerente consegue fazer isso, etc. E é justamente nesse sentido que a gente começa, de pouco em pouco, assim, ficar martelando isso na nossa cabeça, de que o caminho natural é realmente exercer um cargo gerencial ou exercer um cargo de liderança, né? E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que ambos são completamente importantes, tá? Então não é só porque o desenvolvedor ou desenvolvedora ele não precisa necessariamente seguir na liderança, que não significa também que não é que um cargo de liderança não é importante ou não é interessante, tá? São coisas assim que vai muito depender da sua vontade, do seu contexto de carreira e de vida. E é isso que eu quero abrir para vocês aqui, entendeu? De vocês conseguirem olhar para vocês, fazendo essa autorreflexão baseado na carreira de vocês e para onde vocês imaginam que estão indo, etc. E justamente atuar assim na área que faz o coração de vocês ficar mais quentinho, né? Digamos assim. Isso é uma coisa que, né, um conselho que eu dou é não tentar necessariamente não tentar necessariamente apressar isso, ou ir por um caminho que você acha que é esse caminho mesmo, só por algum tipo de pressão. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer necessariamente, mas é uma coisa que é muito para a gente realmente ser mais reflexivo, né, com o que a gente quer para nossa carreira, com o que a gente precisa entregar assim para o mercado, né? Por que eu falo isso? Justamente porque eu mesmo comecei a tentar ir para um lado de liderança antes de realmente pensar se era algo que eu queria. Isso poderia ter tido duas ramificações, né? Eu poderia realmente ter, digamos assim, ter entregue um valor assim muito grande, né, nessa área, ou que foi o caso, né, que eu gostei da ramificação e comecei a ir para esse lado realmente da minha carreira, mas poderia ter acontecido justamente o contrário, né? Eu poderia ter me frustrado bastante, poderia estar infeliz com o momento da minha carreira, etc. Lógico que isso não é uma receita mágica, né? Não tem um passo de ouro assim que a gente precisa fazer, mas é algo que realmente abre assim para reflexão, na minha opinião. E é uma reflexão muito interessante, que não custa nada, que é totalmente gratuita e que não vai fazer mal para ninguém. É algo de autoconhecimento, assim, na minha opinião. Você parar para analisar realmente se você tem o desejo ou tem a vontade de virar líder, né? E acho que o último conselho que eu dou assim, antes de ir pro próximo tópico, né, para finalização, é justamente como começar, né? Como começar nessa área. Então, assim, pô, eu não sei se eu tenho interesse para ser um líder, eu não sei se eu gostaria, ou se, sei lá, enfim.
Eu acho que é muito a questão da gente se aproximar das pessoas que a gente tem contato, né? Então, dentro do teu time, com certeza você já tem um líder ou tem algum líder mais próximo ali, seja da sua squad, seja do seu setor, enfim. Eu acho que o primeiro passo é justamente começar a se aproximar um pouco mais dessas pessoas, né? Não tanto no sentido sei lá, algum puxa-saquismo, algo do tipo, mas sim para entender o dia a dia delas, trocar uma ideia com essas pessoas, do que elas passam no dia a dia. Cada empresa vai ser diferente, né? Vai ter uma necessidade diferente. E de modo geral também, a gente tem a questão de ser um pouco proativo em alguns detalhes, né? Então, o que é isso? Eu sempre, talvez eu considere que eu me aproximei assim desse lado de liderança justamente pela minha vontade de realmente entender a fundo o que estava acontecendo, o que precisava acontecer, em determinadas coisas de tecnologia ou do produto, né? Porque é muito comum, eu já fiz muito disso também, a gente pegar lá uma task técnica e realmente ir lá entregar ela, né? E acabou. Pega lá a task, olha o que tem para fazer, planeja, não sei o que, vai lá e faz, entrega e próxima task, né? E a gente se perde um pouco no sentido de realmente entender e realmente analisar assim o que a gente está fazendo, para quem, qual que é o nosso propósito em fazer aquilo, e justamente quando você começa a ter esses insights, assim, você começa justamente, poder sugerir alguma coisa, ou identificar alguma área ali de melhoria que você precisa que vocês como um todo precisam efetuar, enfim, nesse sentido, né? E isso com certeza, juntando a aproximação que você vai ter do teu líder, juntamente com essa vontade barra proatividade, assim, de tentar entender mais a fundo as coisas mesmo, as decisões, como elas são tomadas, caso você não tenha isso no seu time, etc. Eu acho que naturalmente você vai se aproximando assim do modelo de liderança, né? Enfim, aí agora a gente vai entrar no último tópico, né? Eu só vou tomar uma aguinha aqui pra ajudar na garganta. Mas agora a gente vai entrar no último tópico, que é um tópico bem existencial, digamos assim. O futuro da programação, ela depende de todos nós, assim, todos mesmo. Eu acho que é uma coisa. Por que ela é existencial, né? Porque, uma baita frase dessa de impacto filosófico para fazer você refletir, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Tudo que eu comentei, né, das responsabilidades de um líder, dos desafios de um líder, enfim, todos esses aspectos, né, são coisas que eu enxergo que são referentes ao papel de um líder, né? Mas uma coisa que eu acho que é indiferente, tá, do papel de um líder ou de um desenvolvedor normal, assim, né, de um desenvolvedor ou desenvolvedora, é justamente uma coisa muito básica que é a cultura de compartilhamento, a cultura de mentorias, etc. Então, assim, é, já que eu trouxe toda essa reflexão de liderança, etc., eu acho que assim, o líder ele tem uma responsabilidade a mais de olhar para esse lado, né? Então entra naqueles três pilares que eu comentei com vocês, de suporte, comunicação e alinhamento, né? Isso tá muito grande dentro da parte de suporte e de alinhamento também. Então, dentro das tuas responsabilidades como líder, enfim, faz muito necessário você olhar para as pessoas que estão no seu time, as dificuldades que elas estão tendo, enfim, todos esses aspectos. E com isso, você vai conseguir, faz parte do teu papel, da tua responsabilidade, ter um sentido de mentoria, de guias, etc, né? De você realmente pegar a pessoa do teu time pela mão e ajudar realmente ela a passar por uma dificuldade X ou Y. E entra muito no que eu sempre falo aqui pro pessoal aqui da Rocket, que é justamente, se alguém. É um senso de mentoria, né? Então, se alguém vai te pedir ajuda, é muito comum a gente ir lá, a gente recebe uma task, ou tá com uma task e tudo mais, e a gente tá passando por um problema X ou Y, etc. E a gente, vai pedir ajuda, né? E é muito comum as pessoas irem lá e ajudarem a gente, etc. Só que o que isso gera, né? A gente pega, é ajudado,
ou se vem pedir ajuda pra gente, a gente vai lá e ajuda aquela pessoa. E é muito comum a gente tirar isso da nossa lista de afazeres, digamos assim. Então, pô, alguém do time veio com um problema X pra mim, eu fui lá, parei ali 10, 15 minutos do meu dia pra tentar entender o problema, ajudar a pessoa e tal. E vamos supor que seja algo mais simples, né, teoricamente. E beleza, em 15 minutos ali, 20 minutos, sei lá, eu consegui ajudar essa pessoa, consegui trazer o objetivo e a solução daquele problema que ela estava enfrentando, e tudo bem. E a pessoa, e eu vou seguir com a minha vida, né? Eu vou voltar para minhas tarefas, vou voltar para os meus afazeres, porque eu tava, enfim, qualquer coisa. E a outra pessoa vai pegar, entender o que eu falei para ela, ler ali a solução que eu dei, o que eu ajudei ela a chegar, etc. E vai seguir também com a vida dela. Vai, tipo, se tem mais coisas naquela task para fazer, ela vai pegar outras ela vai continuar na lista de to-dos ali. Se ela já terminou aquela task, daí ela vai pegar outra task, enfim, vai marcar como entregue. E é uma coisa, assim, muito, muito interessante, porque você tirar mais 10 minutinhos ali do teu dia, do teu fluxo ali e tudo mais, e realmente garantir que a pessoa que veio te pedir ajuda entendeu, ou que você conseguiu passar realmente uma visão mais ampla para ela ali, no caso, é algo muito. É algo que gera valor, mas não gera um valor na hora. Tipo, lógico, claro que a pessoa vai achar isso bacana, você vai ficar feliz de ter ajudado, mas é algo que isso vai de pouco em pouco, assim, construindo uma geração de valor, assim, muito grande, né? Então, lá na frente, a gente vai conseguir colher os frutos desse tipo de ensinamento, né? Desse tipo de conversas. Então, é uma ação muito simples de você realmente, pô, não só você ir lá e dar a solução, mas você explicar um contexto a fundo, garantir que a pessoa realmente entendeu. Porque eu considero assim que tem vários cenários que isso pode acarretar, né? O primeiro deles não vai mudar nada na sua vida nem da vida da pessoa. Os dois vão continuar e vai voltar e seguir ali. Esse é o cenário menos provável, assim, na minha opinião. Tem o cenário onde você vai conseguir ajudar a pessoa e ela realmente vai entender mesmo a fundo daquilo da solução proposta. Isso vai ser extremamente útil em coisas futuras, né? Por exemplo, da pessoa passar por um problema similar, é, ou ela passar por uma situação onde talvez não seja similar, mas seja algo que o aprendizado daquela situação passada vai impactar em como ela vai entender e executar, como ela vai arquitetar uma solução, enfim, para aquele problema atual, né? E o cenário mais assim, interessante que eu acho, eu acho que tem esses dois aqui que eu vou falar agora, né? Esse e o que eu vou falar. Eu acho que eles têm probabilidades bem parecidas de acontecer assim, que é você vai ajudar a pessoa e vai dar o contexto ali maior para ela, e daí você vai chegar numa solução assim que nem você nem a pessoa imaginavam, né? Então, por que isso, né? Porque é comum quando a gente está passando por um problema, a gente ficar alheio a todo o resto, né? A gente realmente está olhando para um ponto focal ali muito específico do nosso problema, e justamente a gente pegar e, tipo, não ter para onde sair, né? E essa pessoa vai chegar, vai ajudar a gente, etc., e vai possivelmente conseguir resolver. Mas se vocês começarem a discutir, por exemplo, pô, por que que o lado que eu estava tentando fazer, a solução que eu estava tentando arquitetar, o que, enfim, que eu pensei, por que que isso daqui não estava dando certo, né? Qual que era exatamente o motivo, ou a parede que eu cheguei, etc. E daí vocês vão começar a discutir. E eu conheço várias pessoas, eu também compartilho disso, né? Que você só realmente aprende quando você ensina, né? Então você vai começar a inconscientemente aprender coisas ali e questionar algumas coisas que você mesmo achava que já sabia. E vai conseguir passar isso para outra pessoa, né? E daí você é uma construção. Você e a outra pessoa vão chegar em um consenso em comum juntos, né? Então é algo que, na minha opinião, só tem benefícios. Assim, é algo que você vai se beneficiar disso, a outra pessoa vai se beneficiar, a empresa vai se beneficiar, enfim. Mas por que, né, que esse senso de mentoria, enfim, é tão importante dentro do futuro da programação, né? Porque basicamente hoje eu acho que não é surpresa para ninguém que a gente está passando por um momento onde
é muito difícil assim as empresas encontrarem bons programadores e programadoras, etc. A maioria das pessoas que estão no nível alto da carreira, elas estão muito bem alocadas, enfim. E a gente vê vaga para tudo quanto é lado, né? Para tudo quanto, enfim, no LinkedIn, eu tenho certeza que muita gente recebe propostas toda hora. Tem vários lugares, não cansa de sair matéria de que programação, o déficit de profissionais de programação é muito grande, né? E basicamente isso acaba sendo importante justamente nesse aspecto. Porque hoje em dia a gente não tem mais como, dada a demanda do mercado e para onde a gente está caminhando como setor de tecnologia como um todo, a gente não tem muito como não olhar para a formação das pessoas, né? Então, o papel da liderança, na minha opinião, é justamente esse: é você formar formadores, né? Um amigo meu recentemente falou isso para mim, o Joel Backchat da F-Câmara, um grande abraço. Ele comentou isso comigo, a gente estava numa discussão muito, muito interessante, que é justamente isso. Hoje não tem mais como a gente pegar e não formar pessoas, né? Porque a gente não consegue contratar mais todo mundo do jeito que o mercado precisa, né? Senão só ia ter vaga de sênior com 40 anos de experiência, enfim, numa tecnologia muito nicho, né? Então, uma coisa que, de dois questionamentos, duas provocações, assim, digamos, que eu gostaria de fazer para vocês é justamente essa, né? Não achar que vocês precisam necessariamente virar líderes para ter essa evolução completa na carreira, digamos assim. E a segunda é justamente vocês olharem, independente de vocês serem líderes ou não, mas principalmente se você tem o interesse de ser líder, ou tipo, se você já é alguém que já ocupa uma posição de liderança técnica, né, no caso, justamente você se preocupar em formar pessoas, né? E tudo isso acaba entrando nesse aspecto justamente porque hoje a gente tem, sei lá, a gente tem uma demanda de 20 pessoas, né? Amanhã a gente vai ter uma demanda de 200 pessoas, e depois de, sei lá, 2.000, enfim. E a gente não consegue evoluir nessa velocidade. Mas se desde já e desde sempre você sempre olhar para as pessoas que passam por você e que passam contigo também, no sentido de realmente ajudar elas a evoluírem, de olhar para esse aspecto e ajudar essa parte da carreira delas, assim, isso é uma coisa que aos poucos a gente vai conseguindo formar formadores que vão, por sua vez, formar mais formadores, etc. E a gente consegue construir esse futuro, esse palco, assim, de poder se sustentar daqui para frente, né? É lógico que isso, como eu falei, é algo muito mais difícil de fazer do que de falar, né? É algo que é um desafio constante e é por isso mesmo que eu considero que o maior desafio de um líder é garantir que as pessoas estão conseguindo extrair o máximo delas, né? Porque é muito fácil, por exemplo, eu entrar aqui e abrir um workshop, por exemplo, de sei lá, arquitetura, eu dar um workshop de como que a Rocket City, por exemplo, aguenta ou consegue entregar qualidade com a quantidade de requisições que a gente tem ou o volume de acessos aos nossos serviços, né? Isso com certeza gera muito valor, a gente tem vários conteúdos nesse sentido também, mas é uma coisa que só fazer isso não basta, né? Só olhar para o lado técnico a gente não consegue escalar como time, como comunidade de tecnologia, né? Então, por isso mesmo que eu acho que o principal desafio de um líder é exatamente esse: fazer com que as pessoas possam extrair o máximo delas possível e que elas consigam dimensionar isso para as outras pessoas, né? Então, você como líder, caso você queira seguir por esse lado, garantir que, por exemplo, o teu time ele seja, sei lá, autogerenciável, por exemplo, autossustentável, que você consiga fazer com que as próprias pessoas do teu time olhem para, por exemplo, pessoas mais júniores, etc., dentro do time, que não fique um ambiente ruim, que tenha espaço para evolução para todos, né, para todos e para todas, e que cada um, aos poucos, consiga evoluir e criar e construir esse próximo degrau, esse próximo degrau para justamente
a gente conseguir, no futuro, entregar alguma coisa interessante, né? Isso é algo assim, eu já passei por momentos onde eu era a pessoa que menos sabia na sala, e hoje, de forma alguma, eu sei muita coisa, eu sempre considero, na verdade, que eu ainda tenho muita coisa para aprender, né? Eu não me considero alguém muito bom em algo muito específico, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu estou fazendo certo e que é um conselho assim que eu dou para todas as lideranças ou quem quer ir para essa área de liderança, né? É justamente você se preocupar com a formação das pessoas, com a formação de quem está ao seu lado e do mercado, né? Porque isso não necessariamente vai ter um impacto positivo instantâneo para você, né? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, pô, mas por que que tu vai se preocupar tanto na formação de um dev que tá contigo, etc., sendo que daqui 6 meses ele vai aceitar uma outra proposta, ou vai sair, etc. Mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre ter isso para o benefício próprio. É ter isso para o benefício da própria comunidade, né? Então, por exemplo, o que seria o React, por exemplo, se a gente não tivesse as pessoas que construíram o React, né? E se a gente não tivesse dado espaço para as pessoas criarem coisas e ter esse espaço de evolução e ajudar na evolução dessas pessoas, a gente estaria ainda programando com HTML lá e CSS de tabelas, entende? Então é algo assim que a gente sempre tem que. É uma coisa que vai beneficiar todos, independente do momento, sabe? Independente do se vai ser instantâneo ou não, o futuro, né, da programação depende de todos nós, né? Eu acredito que esse é a principal palavra, assim, o principal foco que eu gostaria de falar para vocês. E, né, recapitulando em relação ali ao questionamento principal, né, de se todo dev precisa necessariamente virar um tech lead ou algum líder, etc. Volto a dizer que não é uma progressão, não precisa ser uma progressão natural da sua carreira. Hoje em dia, muitas das empresas, igual eu comentei, elas estão trabalhando no modelo de carreira em Y, né, onde você pode se ramificar para ser um líder, um gestor, ou pode se ramificar para ser um especialista, mas todas com o mesmo nível digamos assim, com o mesmo nível, né, hierárquico ali. E é muito disso, sabe? Então, assim, gostaria muito de agradecer a a presença de vocês, né? Eu coloquei aqui novamente as minhas informações ali. E só antes disso, né? Eu vi que o Lucas ali mandou uma pergunta, né? Quanto tempo para você se qualificar e entrar no mercado de trabalho para ser um programador júnior, né? Lucas, eu acho que assim, isso está muito atrelado, né? Eu não faz exatamente parte do tema, assim, na minha opinião, mas está muito atrelado com uma fala assim que eu trouxe, que é a questão de você começar a ter um pouco de proatividade, etc. Então, assim, uma coisa que muita gente acha em tecnologia é que a gente ter precisa ter um certo, sei lá, arrumar algum emprego, alguma coisa nesse sentido, para evoluir em tecnologia. Mas diferente, a nossa maior vantagem que eu considero que a gente tem, assim, em termos de mercado e de comunidade, é que a gente não precisa esperar ninguém, só nós mesmos. Então, por exemplo, assim, o que eu quero dizer com isso? Você quer ser advogado. Não tem como você participar de uma sessão, não tem como você advogar realmente ou julgar um caso, etc. Enfim, sem você passar pela faculdade, sem você passar pela, sei lá, OAB, etc. Programação não, depende inteiramente da gente, assim, depende de você mesmo entrar nas tecnologias, etc. E botar a mão na massa, sabe? Construir projetos, construir provas de conceito, enfim, tem muita gente que um trabalho bem interessante que faz é fazer clones, né, de aplicativos ou softwares famosos, por exemplo, sei lá, clone do Spotify, clone da Netflix, enfim, mas isso só vai depender de você, sabe? Então, na minha opinião, assim, você não precisa necessariamente ter passado por uma experiência profissional para conseguir ser um programador júnior. Pelo contrário, você tem que botar a cara nos estudos, tem que botar. Aqui na Rocket City a gente fala muito de jogar o chapéu pro outro lado, né? Então, cara, joga o chapéu pro outro lado,
começa a fazer uns estudos, começa a fazer uns conceitos ali, umas POCs, e vai botando a cara para bater, sabe? Vai botando a cara tapa ali justamente para você jogar o chapéu pro outro lado e ter que ir lá buscar, sabe? Então, se você nunca jogar o chapéu pro outro lado do muro, assim, você tá com o seu chapéu ali, vai ficar ali tranquilão e não vai ter esse momento de progressão. Mas se você vai atrás do resultado e vai atrás, é igual tu comentou ali, ter determinação e aprender. Mas não só isso, botar em prática. Justamente porque é o que eu falei. Hoje, em tecnologia, a gente não depende de mais ninguém para a gente não depende de mais ninguém para poder executar isso, né? Para poder avançar na nossa profissão. A gente depende de ter uma internet, de ter um computador e de conseguir codar, sabe? Então, principalmente no teu caso de querer se tornar um programador júnior, é o que, cara, só vai, começa a procurar tutoriais na internet, achar um nicho ali que tu acha interessante, e uma hora ou outra isso vai acontecer naturalmente, sabe? Enfim, se não tiver mais nenhuma pergunta ali, a galera, acho que ainda tem mais 4 minutinhos, né? Então, se quiserem fazer uma pergunta, pode mandar ali no chat. Sim, a Rocket City disponibiliza, inclusive, se você quiser entrar. Se você quiser entrar ali na nossa plataforma, a gente tem todo um conteúdo ali para iniciantes também. A gente cobre bastante coisa de vários níveis, né? Mas principalmente de iniciante, a gente tem o Discover ali, que é ministrado ali pelo glorioso Mike Brito. Então, se tu não conhece ele, cara, fica aí a minha recomendação. É uma ótima porta de entrada, digamos assim, para esse mundo de programação web, né, no caso. Então a gente ensina vários fundamentos, enfim. Então é só fazer o cadastro lá na plataforma, ali já tem toda a parte de vai ter um menuzinho ali Discover no nosso site. Só entrar lá e, cara, ali já tem muito conteúdo para tu já ter esse passo inicial, sabe? Enfim, galera, queria agradecer para todo mundo que me acompanhou até aqui. Espero não ter sido muito prolixo. E, enfim, deixo esses questionamentos, deixo meus contatos também, para caso alguém queira iniciar ali uma conversa, enfim, me coloco totalmente à disposição. Um brigadão, um big beijo e até a próxima.